Nos últimos dias, o Banco Santander divulgou os resultados referentes ao segundo trimestre de 2023 e teve alguns pontos nesses resultados que chamaram bastante atenção, e nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre a situação atual do banco e as expectativas para os próximos meses. Lembrando que temos ação do Banco Santander aqui na carteira do canal. Atualmente temos 100 ações ordinárias a um preço médio de R$ 14,09. Foi um dos últimos ativos que eu botei aqui na carteira do canal e justamente por isso tem apenas 7% de peso aqui na carteira atualmente. Caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos, eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que fiz aqui na carteira, e lembrando que todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube. Bom, e sem mais enrolação, para começar falando aqui do Banco Santander, eu peguei a cotação atual dessa ação ordinária que está sendo negociada por mais ou menos R$ 13,37. E olhando como essa ação performou em um período aí de 5 anos, a gente percebe que antes da pandemia também o preço da ação seguia subindo, porém desde que ocorreu a pandemia não se recuperou, inclusive está ainda aí nesse período de baixa, e dependendo aí dos resultados do banco nos próximos períodos, podemos até ficar otimista que no longo prazo isso aqui vai voltar a acontecer. Mas hoje o cenário ainda é mais ou menos esse, está aí entre 17 e 12 reais, que ao meu ver, pensando no longo prazo, está sim um preço interessante. Inclusive nesse momento temos um dividend yield de 7,75%. O banco, no geral, tem um histórico de pagar bons dividendos aos seus acionistas, e quando os resultados voltarem a subir, isso deve acontecer, os dividendos também devem aumentar. Bom, já comentando aí sobre os principais destaques desse segundo trimestre de 2023, a gente vê que no geral a receita segue crescendo, como já esperado, já demonstrando aí uma recuperação frente a alguns resultados anteriores que a receita teve uma queda. Se a gente pegar os 6 meses de 2023 e os 6 meses de 2022, a gente percebe que a variação foi até que bem baixa, mais ou menos 0,1%. E tem também a questão da provisão de crédito, que a gente está olhando aí de uma forma mais atenta, que já voltou a cair referente ao primeiro trimestre de 2023. Já teve a questão das provisões das lojas americanas, o aumento da provisão decorrente do aumento da inadimplência, e a gente já tem sinais de que as coisas estão melhorando nesses resultados que o banco apresentou. Porém, comparando aos 6 meses de 2022, a gente ainda tem uma variação de 23,1%, ou seja, a provisão de crédito cresceu mais de 23%. Isso aqui é uma conta redutora de resultado, isso aí também chama bastante atenção, mas a gente já vê que está tendo uma recuperação. Teve também algumas outras despesas e outros custos que aumentaram mais ou menos 74,7%, e o lucro líquido do período desse segundo trimestre foi de 2,3 bi, cresceu já cerca de 7,9% comparando com o primeiro trimestre de 2023, já está demonstrando uma certa melhora. Porém, os 6 meses de 2023 representam uma queda de quase 45% referente aos 6 meses de 2022. Já dá até para ficar um pouco mais otimista referente aos próximos resultados. Na minha visão, ainda o terceiro trimestre de 2023 vai vir um pouco mais fraco, mas no quarto a gente já pode ficar otimista quanto à recuperação dos resultados do banco. E de fato, algo que vem pesando muito é essa questão da PDD, a provisão que o banco está fazendo devido à inadimplência dos seus clientes. Teve também o caso das lojas americanas. E olhando a inadimplência de 90 dias, a gente percebe que ainda houve um aumento, principalmente por conta das pessoas físicas. Mas as pessoas jurídicas, no geral, andam em dia com as suas obrigações no banco. Existe uma inadimplência bem baixa, cerca de 1,4%. E a média é de mais ou menos 3,3%, considerando o total. Porém, a inadimplência de 15 a 90 dias já está demonstrando uma certa recuperação, onde as pessoas físicas estão apresentando uma inadimplência menor, cerca de 5,9%, e as pessoas jurídicas também estão demonstrando uma inadimplência de 1,8%, já caiu referente ao primeiro tri de 2023, e com isso estamos com um total de mais ou menos 4,2%. Já dá para ver que realmente o banco está melhorando aí a sua carteira de crédito, mas ainda temos que acompanhar essa inadimplência acima de 90 dias para ver se esses valores realmente chegaram ao topo e vão começar a cair. E sobre a carteira de crédito, depois que o banco tomou aquela grande paulada das provisões, não só o Banco Santander, outros bancos também, a atitude dos bancos nesse momento foi de atuar com créditos com mais qualidade e
então a sua carteira de crédito começou a crescer com mais qualidade e com menos risco. A carteira ampliada fechou em mais ou menos 617 bilhões e 215 milhões de reais e teve um crescimento de mais ou menos 10,6% comparado a junho de 2022. No geral, a carteira segue crescendo e performando muito bem. Só mesmo a questão da inadimplência que temos que acompanhar. Provavelmente são clientes mais antigos que são inadimplentes, já que ocorreu muitas mudanças internas no banco, bem como ocorreu em outros bancos também, que estão sendo negociados na nossa bolsa. Inclusive, se a gente olhar aqui abaixo, aos poucos vem diminuindo o peso das pessoas físicas na carteira de crédito, já que no geral, como a gente acompanhou anteriormente, são quem estão mais inadimplentes atualmente com o Banco Santander. E olhando o portfólio do Banco Santander, a gente pode até ficar bem otimista, pensando no longo prazo, afinal é composto por excelentes empresas, empresas conhecidas já no mercado brasileiro. O banco fez grandes investimentos nos últimos 3 anos, aumentou seu portfólio, fez parcerias excelentes e as expectativas ainda estão lá em cima quanto ao crescimento dos resultados do Santander no longo prazo. E aqui temos justamente os impactos desses últimos resultados, principalmente causados pela inadimplência e as provisões, que o lucro caiu bastante, mas eu sigo otimista quanto à recuperação, que deve ser inclusive similar ao que ocorreu durante a pandemia. Foi bem rápida a recuperação, principalmente do Banco Santander, que atuou de forma bem interessante aí no momento em que fez as suas provisões. E se a gente pegar também os proventos que o banco vem pagando, notem que a maior parte do lucro líquido é distribuído a título de dividendos. O banco é sim um excelente pagador de dividendos e com certeza é uma ação que está no radar dos investidores que gostam de receber a notificação de dividendos caindo na conta. Justamente por isso abracei essa ação do Banco Santander aqui para a carteira do canal, mas lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, tem apenas fins educativos. E sobre o payout médio dos últimos 5 anos, lembrando que o payout é a porcentagem do lucro líquido que é distribuído de dividendos, e a média nesses últimos 5 anos é de mais ou menos 65%. Em 2023 está bem próximo de 100%. O banco distribuiu a maior parte do seu lucro líquido a título de dividendos, apesar de que o lucro nesse período diminuiu um pouco, mas as distribuições ainda estão lá em cima, e isso é um ponto também extremamente positivo. E no gráfico lucro versus cotação, a gente vê realmente que ainda essa linha do lucro está bem acima da linha da cotação. Mesmo com o lucro caindo, o mercado bateu demais nessa ação do Banco Santander. Justamente por isso eu abracei aqui para a carteira do canal e entendo que no longo prazo deve remunerar muito bem nós acionistas. E logo mais, essa linha do lucro líquido deve voltar a subir. Afinal, historicamente já foi demonstrado que essas crises e essas quedas nos resultados dos bancos tendem a ser temporárias e a correção dos resultados normalmente vem em V. E quando isso acontecer também, o preço da ação deve subir e ir lá para cima. E por fim temos os principais indicadores atuais dessa ação ordinária do Banco Santander. O dividend yield nesse momento está em quase 8%, está acima de 7%. O banco mesmo assim vem conseguindo entregar bons dividendos aos seus acionistas, mesmo após essa queda no lucro. E inclusive após a queda do lucro ainda está apresentando um excelente indicador preço sobre o lucro, considerando o lucro por ação dos últimos 12 meses de R$ 1,55 em menos de 9 anos. O banco gera de lucro líquido a sua cotação atual, e se o lucro se recuperar, considerando o preço atual, o preço sobre o lucro deve demonstrar um indicador ainda melhor. O preço sobre VP também está abaixo de 1, é uma ação que tem um valor patrimonial de mais ou menos R$ 19,94. O preço da ação está abaixo do seu valor patrimonial, justamente por isso temos esse deságio nessa ação do Banco Santander, e historicamente está bem abaixo da média. Isso também chama bastante atenção, principalmente dos investidores de longo prazo. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.